Enquanto a maioria das pessoas aceitava as regras do universo sem questionar, Einstein fazia o contrário, desafiava cada uma delas. Ele desenvolveu a teoria da relatividade, algo tão revolucionário que no começo foi tratado com desdém por muitos cientistas da época. Diziam que era absurdo, que não fazia sentido. Mas, anos depois, a teoria foi comprovada e mudou para sempre a forma como entendemos o tempo e o espaço. O louco estava certo. Mas por que isso acontece? Porque antes de serem reconhecidos como gênios, essas pessoas são vistas como excêntricas, rebeldes ou até insanas. A resposta está na forma como suas mentes enxergam o mundo. Enquanto a maioria das pessoas cresce aprendendo a aceitar regras, tradições e ideias estabelecidas, os gênios fazem o oposto. Eles questionam tudo. O que para os outros parece óbvio, para eles é apenas uma possibilidade, uma hipótese a ser testada e muitas vezes desmontada. Imagine viver em um mundo onde quase ninguém entende seu pensamento, onde cada ideia sua soa absurda. Cada inovação é vista como impossível e a própria sociedade resiste ao que você está tentando construir. Isso gera isolamento, dúvida e até desprezo. A história prova que o novo sempre assusta. Quando Galileu afirmou que a Terra girava ao redor do Sol, ele foi perseguido e silenciado. Quando Van Gogh pintava suas obras revolucionárias, foi tratado como um lunático. Quando Nikola Tesla falava sobre transmitir energia sem fios, diziam que ele era um sonhador delirante. A mente genial não se encaixa nos padrões, porque os padrões foram feitos para limitar. O gênio não segue o caminho comum, ele cria um novo caminho. E tudo que é novo, no começo, causa medo. E é justamente esse medo que faz com que os gênios sejam chamados de loucos antes de serem reconhecidos como visionários. Mas a história é implacável. O tempo sempre prova quem estava certo. Agora pare e pense. Quantas ideias suas já foram ridicularizadas? Quantas vezes te chamaram de louco só porque você pensa diferente? Talvez o que falte para o mundo entender sua visão não seja você mudar, mas o tempo passar. Porque a loucura de hoje pode ser a genialidade de amanhã. Um jovem solitário, introspectivo, que passava horas e horas trancado em seu próprio mundo, imerso em cálculos e experimentos. Isaac Newton não era um estudante brilhante aos olhos de seus professores. Pelo contrário, ele era tímido, evitava interações sociais e parecia perdido em seus próprios pensamentos. Mas foi justamente essa obsessão silenciosa pelo conhecimento que o levou a mudar para sempre a ciência. A história mais famosa sobre Newton envolve uma maçã caindo de uma árvore. Mas a verdade é que esse episódio foi apenas um gatilho para algo muito maior. Ele começou a questionar por que os objetos caem. O que parecia óbvio para todos era, na verdade, um mistério esperando para ser desvendado. Com uma mente incansável, Newton formulou as leis do movimento e a lei da gravitação universal, mostrando que as mesmas forças que fazem uma maçã cair são as que governam os planetas no espaço. Ele revolucionou a física, a matemática e a astronomia, sendo um dos maiores responsáveis pelo avanço da ciência moderna. Mas no começo, muitos duvidaram dele. Suas ideias eram complexas demais para a época. Ele viveu isolado, em conflito com outros cientistas e até sofreu crises emocionais. Ainda assim, persistiu, porque um gênio não busca reconhecimento imediato, ele busca a verdade. E aqui entra uma frase do estoicismo que reflete bem essa jornada. Nada grandioso acontece de repente. Newton não nasceu gênio. Ele se tornou gênio através da curiosidade, da dedicação e da paciência. E é assim que os maiores nomes da história surgem, não porque são especiais, mas porque se recusam a parar de aprender. A sociedade tem um medo profundo do que não consegue entender.
Desde os tempos mais antigos, qualquer um que pensasse diferente, que enxergasse o mundo de outra forma, era ridicularizado, rejeitado ou até perseguido. Mas será que essas pessoas eram realmente loucas? Ou apenas estavam à frente do seu tempo? Imagine alguém que vê o mundo de um jeito único. Enquanto todos seguem regras e padrões, essa pessoa questiona. Enquanto a maioria aceita a realidade como ela é, esse indivíduo sonha com algo além. Isso incomoda, isso assusta. A verdade é que quem pensa diferente quebra a ordem natural das coisas. E o ser humano, por instinto, resiste à mudança. Por isso, os visionários sempre foram chamados de loucos, excêntricos, sonhadores irracionais. Galileu Galilei disse que a Terra girava ao redor do Sol e foi considerado um herege. Van Gogh pintava de forma única e morreu sem ser reconhecido. Nikola Tesla queria distribuir eletricidade sem fios e foi tratado como um lunático. Einstein era visto como distraído e incapaz na escola, até mudar a ciência para sempre. Primeiro, eles te ignoram. Depois, riem de você. Depois, lutam contra você. E então, você vence. Desde pequeno, Elon Musk era diferente. Enquanto outras crianças jogavam bola ou assistiam TV, ele passava horas lendo livros de física, programação e ficção científica. Aos 12 anos, criou sozinho um jogo de videogame e o vendeu. Mas, mesmo com uma inteligência acima da média, ninguém imaginava que ele, um dia, se tornaria um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Quando Musk começou a falar sobre suas ideias, as pessoas riram dele. Diziam que ele era um sonhador maluco, um lunático sem noção da realidade. Carros elétricos nunca vão dar certo. Hoje, a Tesla é a maior montadora de carros elétricos do mundo. Foguetes reutilizáveis? Absurdo! A NASA nunca conseguiu fazer isso. Hoje, a SpaceX pousa foguetes e reduz drasticamente o custo das viagens espaciais. Quer levar humanos para Marte? Isso é loucura! Ele está construindo os primeiros passos para tornar isso possível. O que parecia impossível, Musk tornou realidade. Mas para chegar lá, enfrentou falências, falhas, críticas e até humilhações públicas. Em 2008, a Tesla e a SpaceX estavam à beira do colapso. Musk estava endividado, sem dinheiro para pagar funcionários. Tudo indicava que ele iria fracassar, mas ele persistiu. Pegou os últimos milhões que tinha e investiu tudo. No final daquele ano, a NASA assinou um contrato de 1,6 bilhão de dólares com a SpaceX. A Tesla conseguiu investidores. E o resto é história. Hoje, Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio superior a 200 bilhões de dólares. Mas ele nunca fez isso pelo dinheiro. Ele fez porque acreditava no impossível. Se você tem uma ideia que ninguém acredita, não significa que ela está errada. Significa que talvez você esteja à frente do seu tempo. E aqui entra uma frase do estoicismo que define bem essa mentalidade. A dificuldade mostra o que você realmente é. Os gênios são chamados de loucos, até que suas ideias mudem o mundo. Se Elon Musk tivesse ouvido as críticas, hoje não teríamos carros elétricos revolucionando a indústria, foguetes reutilizáveis, reduzindo custos espaciais e um plano real para colonizar Marte. Então, da próxima vez que disserem que você está sonhando alto demais, lembre-se de Musk, porque o louco de hoje pode ser o gênio de amanhã. Você já teve uma ideia que as pessoas chamaram de loucura, mas no fundo, você sabia que poderia dar certo? Ou conhece alguém que foi desacreditado e provou que estava certo? Comenta aqui embaixo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.